Nasceu em São Paulo, mas sua identidade musical e seu coração são cariocas. No Rio de Janeiro, na adolescência, surge a paixão pela música. Aos 13 anos, começa a estudar violão com Roberto Menescal. Tornam-se daí para frente parceiros constantes. Em 1964, lança seu primeiro disco, Wanda Vagamente, que a faz conhecida internacionalmente. Nos Estados Unidos, inclusive, teve seu trabalho apreciado pelo produtor de Nat King Cole e de Frank Sinatra. Gravou e conviveu com grandes nomes da música popular brasileira, como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Ronaldo Boscoli, entre tantos outros. É considerada a musa da segunda turma da Bossa Nova. Com alegria está comigo no programa de hoje para um papo imperdível, a cantora Wanda Sá. Wanda, obrigado pela sua presença. Que Obrigada, prazer te receber. Prazer também. Muito bom ter você aqui para a gente falar desses 50. Ou quase 60 anos de Bossa Nova. A vida toda. A vida toda. Começou aos 13, como eu falei, né? Na verdade, não é bem assim. Eu, com o Menescal, comecei aos 16. Quer dizer, vamos dizer que tem menos esses 3. Menos os 3zinhos nessa conta. Mas não faz muita diferença. Mas eu comecei a tocar violão com 11. Com 11? Com 11 anos. Antes dele, no caso. Antes de ir para a escola dele, que você foi, né? Essa época era bolero, aquelas músicas folclóricas, brasileiras, era isso que eu tocava no Mas você violão. tinha professora, tinha aula? professora, assim? tinha, aprendi. Não por cifra, não. Aí quando eu ouvi o Chega de Saudade, que foi assim, marco na minha vida e da minha geração, né, de muitas outras, eu corri atrás. Eu falei, o que é isso? O que é isso? Que música é essa? E aí eu conheci ele. Na academia dele, dando aula? Não, eu aprendi na casa dele. Ah, é? Ele dava em casa. E depois, quando ele abriu a academia, ele me chamou até... Eu fui ser professora logo de cara. Eu sei que você logo chegou dando aula, porque você já tinha bastante noção de porque violão, eu já tocava há muito tempo. Quer dizer, com ele eu aprendi que aquilo que eu tocava tinha nome. Então eu comecei a entender a matemática da música, entendeu? E foi assim, foi a coisa mais maravilhosa para mim, foi quando eu entendi o que eu fazia. Por isso que eu gostava de ensinar, inclusive eu não gosto de ensinar a criança, porque eu gosto de ensinar esse instrumento, que é o que eu toco. Qual é o sentido dele, por onde começa, sabe? A harmonia. E aí eu, como cantora, acho fundamental entender esse caminho harmônico, onde eu estou pisando, onde é o caminho dessas notas, entendeu? Que é esse tripé, né? É o ritmo, a melodia e a harmonia. E a harmonia, a melodia, ela é construída em cima dessa harmonia. Então, ter aprendido isso foi assim, um grande descoberta, caminho das pedras para mim. O pulo do gato. O pulo do gato. E a sua paixão pela bossa nova é que te fez entrar por esse caminho, porque parece que você curtia muito a música bossa nova. Independente de tocar bossa nova, você gostava de ouvir. Você foi até o show. Eu até nem podia imaginar que eu fosse ser cantora. Não era meu projeto. Nem tocar? Tocar e cantar. Para mim, eu conhecer essa música a fundo, mas não era meu projeto de vida. Vou ser cantora, quero tanto ser cantora. De jeito nenhum. Você queria tanto ser o quê? Eu queria ser psicóloga, eu queria ser... Eu adoro até hoje esse assunto é um assunto que me interessa, eu gosto de gente, eu gosto desse lugar aí. Mas a vida me levou para outro lugar, quer dizer, Ronaldo Boscoli me levou para outro lugar, tem que dizer assim. Foi ele que te deu um up quando você estava na academia, né? Eu estava na casa do Menescal, metida, quando eles iam fazer o Carnegie Hall em 62, eu estudava inglês, sempre gostei muito de inglês. E fiz as versões para o Barquinho, Vagamente, assim, minhas versões. Aí o Menescal chamou o Ronaldo para ouvir. Quando eu cantei o Barquinho para o Ronaldo nem ouviu a letra, nem entendi inglês, nada. Falou, você canta, eu quero fazer de você. Não sei o que lá. Ele tinha um programa na TV Excelsior com o Miele, chamava Dois no Balanço. Me chamou para fazer o primeiro programa, eu fiz. Aí eu fui fazendo, e fui gostando, e fui... Aí o Benil Santos estava num desses programas, tinha auditório. E chamou o Menescal e falou, poxa, o Menescal estava nesse programa, nós estávamos os dois, vamos fazer um disco. Aí foi assim que toda essa história começa. Eu gravei também brincando, que eu queria apresentar, vamos dizer assim, porque nesse trajeto eu fui conhecendo uma turma que, como eu, éramos os tietes
da Bossa Nova, os apaixonados, a gente se encontrava nos shows, que era Marcos Valle, Nelson Mota, Edu, França, a gente se encontrava ali. Que era, na verdade, o que a gente chama da segunda turma. A segunda turma, da Bossa Nova. exatamente. Inclusive, você foi ao emblemático show lá da PUC, Fui. Da Escola de Arquitetura, Fui. A Noite do Amor, do Sorriso e da Flor. Isso. Então, fui, claro que fui. Foi nesse show que eu fui atrás do Menescal. Foi a primeira vez que eu falei com ele. Ah, é? É. Aí eu falei, poxa, eu quero aprender violão com você, não sei o quê. Eu esqueci meu caderninho de autógrafo. Ele falou, mas me dá a sua mão. Aí botou o telefone dele na minha mão. Olha a emoção. Que beleza, hein? Era ídolo máximo. Então, a minha história com ele é bacana porque começa um pouco por aí, né? Professora e aluna. E depois ele produziu, ele nunca tinha produzido um disco. O primeiro disco que ele produziu foi o meu. O Wanda Vagamente. O Wanda Vagamente. E que ele fez o seguinte, ele chamou para esse disco todos os músicos daquela época, os bateristas. Então, por isso que ele ficou tão emblemático, tão cult. Porque foi os primeiros arranjos que o Mir Deodato fez para orquestra. Aí tinha o Bossa 3, tinha Edson Machado, baterista, Dom 1, todos os bateristas que todo mundo ficava atrás. Então, foi um disco assim. Mas só o que aconteceu com esse disco? Mas a gente um disco muito bonito também. As músicas, vocês foram muito felizes no repertório também, que era da hora, digamos assim. O tempo certo. Exatamente. Eu sempre falo isso. Eu fui entrevistado outro dia por um jornalista, ele me perguntou assim, você não acha ruim para a tua carreira, para a tua vida, você sempre ser chamada de musa da Bossa Nova, sempre tá ligado? Eu fiquei olhando para ele e falei, primeiro eu não acreditei que ele estava me fazendo essa pergunta. Eu falei, mas escuta só, eu estava na hora certa, no momento certo, conhecendo as pessoas certas. Como? Isso é o que eu tenho de mim. Isso é a pureza, a graça, a pérola da minha vida. Não. É o que você tem de melhor. É o que eu tenho. De melhor. De melhor, tá bom. Mas além desse ser o seu melhor, é bem verdade que você canta outros ritmos também. Você não canta só a Bossa Nova se você quiser. Mas o seu melhor, o melhor da Wanda tá na Bossa Nova, não tá? Mas sabe o que eu acho, Rogério? Eu estava falando, até explicando, não sei para quem, que Bossa Nova, na verdade, é uma maneira, um jeito de você cantar. Então você pode cantar bolero de uma forma bossa nova. Você pode cantar jazz bossa nova. Eu acho que isso, inclusive, que fez os jazzistas se apaixonarem pela bossa nova. Porque a bossa nova, na verdade, como filha do jazz, devolveu para o jazz um jazz com uma levada, com um ritmo, com uma coisa. E nessa época que a bossa nova chega nos Estados Unidos, eles estavam meio free jazz, eles estavam meio perdidos. Então a bossa nova devolve já influenciando. E foi nessa época que sim, aí eu cheguei nos Estados Unidos. Porque o meu disco Vagamente foi lançado em 64 e a gente lançou em agosto aqui no Rio, e em setembro eu fui para São Paulo fazer um show que também ficou emblemático, que era o Fino da Bossa, no Teatro Paramount. E nesse show, Sérgio Mendes me ouviu cantar e me convidou para ir para os Estados Unidos. Então, em dezembro de 64, o ano que eu lancei o disco, eu estava indo embora. Fazendo um sucesso absurdo, né? E aí a gente chegou... Como eu disse, te projetou realmente. Chegamos fazendo sucesso, né? Porque a Bossa Nova já era um sucesso. Já fazia e um interesse, sucesso, uma curiosidade assim, imensa. Que música é de onde essas pessoas vêm? E cantando assim, tocando assim, desse jeito. E então, que era muito particular mesmo, Wanda. Era muito carioca. É uma música muito carioca até. Ela é brasileira, eu sei, mas é muito carioca. Nasceu aqui, Nasceu aqui. Inclusive, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou, eu fui para São Paulo e fiz o show, o Fino da Bossa, que chama? Foi o Fino da Bossa. E existia uma turma de Bossa Nova lá em São Paulo, não existia? Claudete Soares, tinha uma galera que fazia Bossa Nova. Claudete. Como é que funcionava isso? Existia mesmo aquela história de rixa entre o pessoal do Rio e o pessoal de São Paulo? Amor, essa rixa existe até hoje. Eu sei porque eu sou nascida em São Paulo e moro no Rio, mas a minha família da minha mãe é toda de paulistas. Até hoje sempre é isso. São Paulo, o Rio, ninguém trabalha-se em São Paulo. Essa coisa existe até hoje. E, naturalmente, a gente tinha essa competição saudável, eu acho, entre eles de lá e nós aqui, entendeu? Havia assim. Mas o estilo de cantar era mesmo, era parecido, era a mesma coisa?
coisa ou não? Um pouco diferente. Eles cantam, porque eu acho que o Peri Ribeiro falava muito isso. Nós caímos de paraquedas na Bossa Nova, estávamos sem saber o que cantar quando surgiu a Bossa Nova, com um jeito diferente de cantar. A gente não tinha a voz que eles tinham. Eles tinham voz. Né? Podiam cantar sem microfone. Nós não, a gente cantava ali, Nara, João Gilberto, eu. Todo mundo era meio... Diz o Menescal porque nasceu num apartamento. Então a gente cantava, vamos dizer, não cantava para grandes auditórios como os cantores da época cantavam. Então eles vieram um pouco aprender isso, essa maneira, vamos dizer, íntima de cantar, né? E fez bem para eles e fez bem para a Bossa Nova também. Botar um pouco mais para fora, cantar um pouco de um outro jeito, entendeu? Acho que essas competições são sempre gostosas. E eles ficaram tão reconhecidos quanto vocês? Eu acho que se tinha uma Bossa Nova paulista, tinha um negócio assim. Um caminho. Porque a Bossa Nova paulista, a Bossa Nova carioca, não é uma bobagem. Eu acho que isso não existe. Existe a Bossa Nova e vamos que vamos, né? Claro. E você deveria ter pais um pouco conservadores, como toda moça dessa época carioca, ou seja, da sociedade brasileira, especialmente nesse momento que se vivia a Bossa Nova. Eles levaram bem essa história, eles te apoiaram? Você é filha única de 4 irmãos ou 3? Eu tenho 4 irmãos e sou eu. E então, como é que funcionou isso, Wandinha? Não, nunca foi bom, nunca foi fácil para eles. Não, nunca foi. Foi dificílimo para eles e para mim, claro, porque era uma briga. Mas eu tive uma sorte no meio do caminho, porque o Vinícius foi colega do meu pai no Colégio Santo Inácio de classe. Olha! Um dia o Vinícius falou assim, não, vou acabar com esse negócio, chega, avisa o teu pai que eu estou chegando aí. Aí foi ali, sentou tomou um uísque com meu pai, começou a falar, você tem que entender que não tem drogas nesse caminho, tem uma música que a gente gosta de fazer e ela é cantora, você tem que acostumar, porque é isso que vai acontecer com a vida dela. Aí foi ótimo, porque aí foi logo depois disso que o Sérgio me convidou para ir para os Estados Unidos e meu pai foi obrigado a ter que deixar eu ir. E você era jovenzinha nesse tempo, ele teve que deixar. Eu tinha 18 anos, teve que deixar. Ele teve que deixar, não teve mais jeito para ele. Foi a sua primeira viagem maior, sem pai, sem mãe? Não, nunca tinha viajado para fora. Foi uma experiência e tanto, porque não era só uma viagem qualquer, era nos palcos, era não sei o quê, sabe? Morando sozinha. Então foi toda uma experiência que me amadureceu, que foi importante, mas que também me deu vontade de voltar. Eu poderia ter feito uma outra trajetória, eu não quis. Esse produtor meu, Dave Cavanaugh, quando eu disse para ele, estou voltando para o Brasil, ele não entendeu. Vamos dizer para as pessoas quem é. Esse produtor é o mesmo que foi do Nat King Cole e do Frank Sinatra, porque Wanda é uma pessoa chique, entendeu? Não é um produtor qualquer. Não, mesmo assim você não quis seguir? Não, ele me levou no último andar onde era o escritório dele, da Capitol Records, que é aquele prédio que o Hotel Nacional imitou, que na verdade seriam discos. Ele falou, você sabe quantas meninas tem aqui em Los Angeles que gostariam de estar no seu lugar? Como que você me diz um negócio desse? Eu falei, eu sei, mas eu já não queria nem ter vindo, eu contei isso para ele. Por um acaso não era esse o meu projeto, mas eu quero me embora, eu estou com saudade de casa, não sei o que, eu era muito apegada à família mesmo. Foi difícil para mim, foram 2 anos, né? E viajando muito, fazendo muita coisa, sozinha, né? Então, eu acabei que eu gravei 3 discos lá, 3 discos que eu tenho o maior carinho por essa etapa. E quando eu voltei já querendo parar. Mas aí quando você voltou, você vai contar pra gente no próximo bloco, porque esse já acabou e eu quero saber direitinho dessa história, porque você volta para, mas não para, é meio mais ou menos. Tá bom. Eu volto com mais Wanda Sá aqui no perfil pra você, não sai daí não, que é bem rapidinho e é um papo imperdível, né? Não sai daí não.